Vamos lá, Isaías capítulo 6, do 1 ao 3, e a palavra diz assim: No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado. A aba de sua veste enchia o templo. Acima dele estavam os serafins. Cada um deles tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, a terra inteira está cheia da sua glória. Glória a Jesus. Essa foi uma visão que o profeta Isaías teve, em que ele pôde, com os próprios olhos, contemplar parte da grandeza de Deus. E aqui ele tenta retratar o que ele viu. Ele viu o Senhor assentado sobre o trono e disse que a terra se enchia da glória. Seres extraordinários se curvavam e diziam que Ele é santo, que Ele é santo, que Ele é santo e que Ele é digno de toda a glória, de honra e louvor. Imagina a emoção de Isaías vendo isso tudo. Mas vamos voltar para a terra, para a nossa realidade. E como nós podemos perceber os dias atuais, o negócio está meio esquisito. Está muito complicado. Nós sabíamos que isso ia acontecer, mas de fato a gente nunca está preparado para isso. Porque a Bíblia diz que os momentos que antecederiam a volta de Jesus seriam dias terríveis, dias de guerra, dias de instabilidades, dias de insegurança. Nós vimos aqui no ano passado, por exemplo, quando o Hamas, num ato covarde, invadiu Israel, onde sequestrou algumas pessoas, assassinou pessoas inocentes, simplesmente por um ódio ideológico religioso. Morreram mulheres grávidas, crianças, idosos, sem nenhuma chance de defesa. Como forma de retaliação, também de modo desproporcional, Israel invade a faixa de Gaza, também causando destruição, causando morte de inocentes, também do outro lado. Nós vemos a guerra da Ucrânia com a Rússia, uma guerra, numa disputa pelo poder, onde já desde 2022 essa guerra foi deflagrada. Mais de 1,5 milhão de pessoas perderam suas vidas por causa de uma guerra gananciosa entre líderes que não querem ceder. Você vê também no meio disso tudo Índia e Paquistão num conflito pela região da Caxemira, e é uma guerra que causa pânico em todo o mundo, porque eu estou falando de população ali de 1 bilhão, em 2 potências que têm capacidade bélica nuclear. Se o negócio fugir ao controle, eles podem destruir literalmente o planeta, fisicamente, se eles decidirem apertar o botão. Ódio. Nós vemos também outro conflito acontecendo. Como decorrência disso tudo, Irã e Israel. Cidades de Israel que jamais foram ou pensaram em ser bombardeadas, foram atacadas. Tel Aviv, Haifa, cidades lindas, cidades de milhões de habitantes, vendo mísseis cruzando o céu, atingindo hospitais, escolas, casas de inocentes. Vamos para o nosso Brasilzão aqui. STF, uma ditadura de um judiciário tendencioso, onde cerceia a capacidade de defesa de uma boa parcela da população, numa sede de vingança, onde a Constituição foi rasgada. Nós vemos um governo federal que rouba bilhões de aposentados do INSS e não dá em nada. Um processo como esse é engavetado e a gente vive dizendo: e agora? O que a gente pode fazer? A gente não pode fazer nada. E vamos lá, vamos para nossa casa, cada um no seu quadrado. Vamos para o seu quadrado. Os problemas no seu quadrado. É o problema que você tem na sua casa, é o problema de saúde, é o gás que acabou, é a despensa que está vazia, é o vizinho que está te perturbando, é a perseguição no trabalho, é o desemprego que chegou. E agora? Parece que está tudo desgovernado, está tudo descontrolado e eu não sei mais o que fazer. O que será de mim? O que será de você? O que será de nós? Aperta o botão e desliga. Mas quando nós olhamos para essa mensagem de Isaías, eu vejo que aparentemente estamos no meio de um caos.
Aparentemente vivemos em um ambiente totalmente descontrolado e desgovernado. Mas quando eu vejo esse texto de Isaías, eu tenho uma certeza: Deus está no trono, governando sobre todas as coisas. E quando eu olho para esse texto e vejo que Deus está no trono, governando sobre todas as coisas, eu não entendo nada. Eu não consigo enxergar soluções, mas eu entendo que eu preciso descansar e confiar, porque se Ele está no trono, e não é um Deus qualquer, é um Deus cheio de glória, poder e majestade, que está sentado sobre o trono, os pés tocando a terra, e a terra se enche da sua glória, e todos dizem: Ele é santo, Ele é santo, Ele é poderoso, Ele é santo, santo é o Deus que está no trono, governando sobre todas as coisas. Aleluia, glória ao nosso Deus. E é sobre isso que eu queria falar. Eu queria, de alguma forma, te convencer e me convencer de argumentos e de motivos que, por mais que estejamos no meio desse caos, dá para descansar e confiar. Eu não sei como, não sei de onde, não sei de que jeito, mas Ele está no trono, isso é um bom sinal. E eu posso confiar e descansar que alguma coisa vai acontecer. Primeira coisa que eu preciso ter como certeza: porque Deus está no trono, Ele está no controle de todas as coisas. Deus não é um Deus que está correndo atrás, igual a gente já viu, tem dia que você está atrapalhado, atrasado. Você bota um negócio no fogo, mulherada que é assim, bota um negócio no fogo, bota a máquina para lavar e bota não sei o que lá e vai chamar menino, tem 5 funções, 10 funções ao mesmo tempo. Aí quando você vê, queimou o feijão, aí tu vai pro feijão, o negócio lá, fugiu o controle, aí tu corre para um lado e corre para o outro. Tem hora que a gente imagina que Deus é como uma dona de casa atrapalhada. Eita, a guerra na Ucrânia, eu esqueci da Ucrânia. E Israel, agora ali é bomba em Israel. E parece que Deus, e esse STF. Parece que Deus é uma mulher, dona de casa, atrapalhada, que perdeu o controle. Não é verdade. Deus governa e está no controle de todas as coisas, e com mão forte o Senhor governa. Isaías 55, versos 8 e 9 diz assim: os meus pensamentos não são pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Porque tem hora que nós não encontramos respostas, tem hora que só nos restam as dúvidas e os questionamentos. Por que isso está acontecendo na minha casa? Por que Deus não está fazendo nada? Por que isso está acontecendo? Por quê? Por quê? Por quê? E eu não entendo. E uma coisa é certa: o fato de eu não entender, o fato de eu não saber, não quer dizer que Deus não entende, Deus não sabe o que está fazendo. Como nesse texto de Isaías, os pensamentos, os planos, os sonhos deles são tão altos que nós não conseguimos compreender. Mas uma coisa é certa: Deus está no controle de todas as coisas e Ele está no controle de tudo. Olha só o que a Bíblia vai dizer, Jó 38, do 1 ao 3. Quando Jó estava no meio de um caos que de repente aconteceu na vida dele, e ele então, cheio de dúvidas, de porquês, de questionamentos, ele tentou questionar Deus e compreender os motivos de Deus permitir que isso acontecesse com ele. Olha a resposta que Deus dá para Jó, em Jó 38, do 1 ao 3. Eu vou botar aqui na LTLH, linguagem de hoje, para ficar bem claro, rasgado português. Depois disso, do meio da tempestade, o Senhor deu a Jó a seguinte resposta: as suas palavras só mostram a sua ignorância. Quem é você para pôr em dúvida a minha sabedoria? Mostra agora que é valente. Responda as perguntas que eu vou te fazer. Onde é que você estava quando eu criei o mundo? Se você é tão inteligente, me explica isso. Jó tentou questionar a Deus, tentou encontrar respostas, mas como disse o profeta Isaías, planos de Deus, sonhos de Deus são tão altos que às vezes a gente não compreende. E a gente tenta colocar Deus no nosso quadrado, na nossa humanidade, na nossa caixinha da ignorância, na nossa caixinha da nossa limitação, e a gente acha que Deus não sabe o que está fazendo.
Mas uma coisa é certa, eu não sei o que ele está fazendo, mas uma coisa é certa, ele está no controle de todas as coisas que estão acontecendo no mundo. Ele está no trono, glória a Deus. Ufa, ainda bem. Segundo motivo que eu me levo a crer que ele está no trono, sim. E até usando as palavras de Jó, depois de questionar Deus e receber essa resposta, onde Deus o confronta e diz: meu irmão, tu está pensando o que é quem? Para questionar a minha sabedoria. Aí ele chega à seguinte conclusão. Jó 42, 1 ou 2. Eu sei que tu pode fazer todas as coisas, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Eu aprendo que assim como Deus está no controle de tudo, Deus tem um plano. Deus não está só no controle, tentando colocar tudo no lugar, que me traz uma proposta reativa de Deus. No meio do caos, tipo, que furou um pneu, Deus vai lá e conserta. Uma guerra ali, Deus vai lá e conserta. Como nesse Deus está no controle, me dá uma visão de que Deus é um Deus reagente a tudo que está acontecendo. Está acontecendo um caos, ele vai lá e conserta. Mas quando eu vejo que Deus tem um plano, muito mais do que reagir, é um Deus que está provocando. Tudo acontece para convergir para um propósito. Deus não só está controlando para que as coisas não saiam do lugar, mas Ele sabe exatamente o que está fazendo. Deus tem um plano perfeito e esse plano não vai se frustrar. O inimigo está pensando, eu imagino na cruz. Quando Jesus está pendurado na cruz, seminu, sangrando, já delirando, eu imagino o diabo olhando: eu consegui, eu derrotei, já era, eu frustrei o plano. Mal sabia ele, no terceiro dia, um tremor estranho, e de repente a pedra é removida, e o glorioso Senhor, que é o plano perfeito de Deus, ele saiu daquela sepultura, e ele está vivo até hoje, e vai voltar para nos buscar. O diabo pensou que frustrou. Eu imagino a cara de tacho dele no terceiro dia. Ele estava felizão, e a cara depois para contar para os demôniozinhos: rapaz, deu certo não. A gente tentou, mas não deu certo não. Assim ele está tentando, ele acha que está no controle de tudo, esse caos acontecendo. Deixa ele pensar, mas uma coisa é certa: Deus tem um plano para o mundo, Deus tem um plano para o Brasil, Deus tem um plano para essa igreja, Deus tem um plano para a minha vida, Deus tem um plano para a tua vida, Deus tem um plano perfeito, e esse plano perfeito de Deus vai se cumprir. Sabe por quê? Nenhum dos seus planos podem se frustrar. Glória a Deus que está no trono de todas as coisas, e Ele tem um plano. Glória a Jesus. Como diria Vitorino Silva, Deus tem um plano para cada criatura. Aos astros Ele dá o céu, a cada rio Ele dá o leito. Deus está no controle de todas as coisas. Deus faz tudo perfeito, e Ele tem um plano para a tua vida. Então fica tranquilo. Está no caos, você não está entendendo, mas ufa, Ele está no trono e Ele tem um plano perfeito para nós. Terceira razão, num total de 5. Bom saber que Ele está no controle, numa visão reativa, que não deixa as coisas saírem do lugar. Bom saber que Ele está no plano, que Ele tem um plano perfeito, numa visão proativa, onde Ele conduz e dirige os desígnios do mundo para uma direção que Ele quer, que Ele traçou, e esse plano vai se cumprir. Mas é interessante saber que o nosso Deus, Ele é um Deus ilimitado e Ele tem todo o poder em suas mãos. Diferentemente de ter o controle, há uma coisa muito maior que é ter o poder, que é muito mais do que o poder de executar, mas é o poder extraordinário de fazer aquilo que mãos humanas não são capazes de fazer. Nós vemos uma guerra imperialista entre Estados Unidos e China, disputando o controle do mundo. Eu estava vendo esses dias especialistas falando que o governo de Israel, assim como os especialistas de segurança dos Estados Unidos, estão proibidos de andar em carros da marca BYD,
Porque há um rumor, como o carro é de origem chinesa, o governo chinês usa todo o comportamento, biometria, todos os lugares, geolocalização, microfone captando áudio e vídeo dentro do carro. Então, tanto autoridades de segurança de Israel e Estados Unidos estão proibidos de agir. Por quê? Porque a China está controlando todo mundo. E de um lado tem os Estados Unidos, que o www faz parte do governo americano. Se você acessa a internet, se você manda e-mail, por mais privado que seja, alguém está vendo. Então tem esse conflito imperialista pelo controle do mundo. Mas eles podem tentar o que for, mas vai ter hora que eles vão ter limitação. Vai ter hora que o governo da China, o Xi Jinping lá, vai tentar e não vai conseguir. Vai ter hora que o Trump vai tentar, não vai conseguir. Mas para o meu Deus, nada é impossível. Isaías capítulo 40 vai dizer assim: quem se comparará ao nosso Deus? Como que você vai tentar representá-lo? Você vai fazer imagens de escultura? Você vai fazer algum tipo de imagem? Não dá para comparar. Ele é tão cheio de glória, poder e majestade, que ele chama as estrelas pelo nome, e ai delas, se não comparecerem diante da sua presença. Que é isso, meu irmão? Eu estou dizendo para você o seguinte, que nesse caos da sua vida, o Senhor está no controle, e não é um Deus qualquer, é um Deus que tem todo o poder. É a doença que está provocando o caos, ele cura. É o problema de ansiedade, falta de paz, de medo, ele é o príncipe da paz. Você está preocupado com o futuro, você está ansioso com o que vai acontecer amanhã, ele está preparando todas as coisas, e ele tem promessas de paz e de prosperidade para aqueles que confiam nele. Por isso eu digo para você, por mais que esteja caótico e você não entenda, Deus está no trono, Deus está governando sobre todas as coisas, e ele tem todo o poder em suas mãos, ele é incomparável, ele é o todo-poderoso Deus, glória que ele está no trono. Quarto motivo que me leva a ficar tranquilo no meio desse caos que está arrebentando por aí, é que a cruz é a garantia de que todas as promessas se cumprirão. O que tem a ver uma coisa com a outra? Deus está no controle, Deus está no trono. Cristo, quando ele subiu ao céu, foi assunto ao céu, ele disse: todo poder me foi dado nos céus e na terra, e a autoridade está sobre ele. Só que é o seguinte, imagina só, Filipenses capítulo 2 vai dizer que um Deus perfeito na sua glória e majestade, no conforto do céu, ele abriu mão da sua glória, nasceu no ventre de uma mulher, e ele decidiu, por conta própria, se doar ao ponto de ser uma criança nessa terra imperfeita, andando pelo chão batido, cresceu, passou por necessidades, passou por dificuldades, passou por tentações. Quando mais velho, só fazia o bem, ensinamentos, mas ainda assim foi injustiçado, caluniado, rejeitado, zombaram dele. Na acusação, bateram no seu rosto, cuspiram na sua cara, seminu, apanhou, ao ponto da sua carne ficar exposta, carne viva. Chegou quase delirando, se arrastando, que não conseguia carregar a madeira de um lado até o lugar onde seria condenado definitivamente. Quando ele chega lá, colocam ele preso pelas mãos, preso pelos pés, pendurado numa madeira, ali as cãibras e uma dor desesperadora, lancinante, de um Deus todo-poderoso que decidiu passar por tudo isso por me amar, por te amar. Ele teve a oportunidade de descer dali, ele tinha a oportunidade de fazer descer um fogo do céu, ele podia soprar e todo mundo ali morrer imediatamente, mas ele foi até o final. Sabe por quê? Porque ele provou na cruz o quanto ele me ama. João capítulo 3, versículo 16, o clássico da Bíblia vai dizer que Deus amou o mundo de tal maneira, mas de uma forma tão extraordinária, tão imensurável, que ele enviou o seu próprio filho para morrer na cruz pelos nossos pecados. Isso é a prova do seu amor. Qual é a fiança maior? É o amor. Por isso, meu irmão, o negócio está feio, mas a Bíblia me garante, me assegura milhares de promessas.
E a maior de todas elas é que um dia o meu corpo corruptível vai se transformar num corpo incorruptível. Um dia essa terra cheia de enganação, cheia de corrupção, vai ser transformada numa nova terra. Nós que somos mortais, nós seremos então imortalizados, vivendo eternamente com o Senhor. Fora as promessas que Ele tem para esse tempo. Meu irmão, você tem alguma dúvida depois do que Ele fez na cruz por você? É porque você não entendeu o tamanho desse sacrifício. Se Ele se entregou na cruz, quer dizer o seguinte: fica tranquilo, Ele está no trono, sabe o que está fazendo, o plano dele é perfeito. E meu irmão, fica de boa, porque Ele vai fazer. Ele está te vendo, Ele está te ouvindo, Ele se importa contigo. Você é especial, você é precioso, Ele morreu por você. Você acha que é um Zé Ninguém? Você acha que é um sem futuro? Como diria meu sogro, que talvez esteja me ouvindo agora, que é um jumento sem mãe? Não. Você é filho do Rei, filho do Altíssimo, onde Cristo morreu e cada gota de sangue ali tinha o teu nome. Foi por você e foi por mim. Ele me ama. Então, meu irmão, o pau está quebrando. Está tudo fora do lugar. Mas Ele está no trono. E quem é que está no trono? É um Deus tirano? Não. Um Deus que me ama de tal maneira que morreu por me amar. E quinto, se Deus está no trono, Cristo me garantiu a filiação a Ele. Quer dizer o seguinte: Ele é o rei, eu sou o quê? Eu sou príncipe. Eu sou filho. Eu sou filho de Deus. Eu sou filho do rei. Eu sou filho de Hélio de Oliveira dos Santos, que é um privilégio aqui na terra. Mas é o filho do Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Eu sou filho dele. Isso me dá direitos. Ser filho do rei significa que eu vou herdar tudo aquilo que é dele. O que é dele é meu. Eita. Eu vou morar eternamente com ele. E para sempre. Isso é irrevogável. Mas uma coisa é certa: também traz consigo deveres. Eu estava estudando a família real para poder chegar aqui. Família real da Inglaterra, que é a família mais tradicional. Quando a gente imagina em rainha, em rei, em monarquia, é o modelo que a gente mais conhece, é o modelo mais comum, mais popular. A Rainha Elizabeth, toda aquela liturgia da realeza, por aí vai. Você vê que tem todo um código de ética. Cor de roupa, tamanho de roupa, cor de esmalte, corte de cabelo, tipo de roupa apropriada para cada ambiente, aperto de mão, tem todo um movimento diferenciado. Há um código. Por quê? Eles carregam o brasão da família real. Eles não podem cometer gafe. Eles não podem fazer vergonha, porque qualquer vergonha, vergonha para o rei. Qualquer vergonha, vergonha para o reino. E o reino é inabalável. O reino não pode ser maculado pela conduta de um ou conduta de outro. Nós somos filhos do rei da glória, que é cheio de glória e majestade, que os anjos chamam de santo, santo, santo. Por isso eu tenho deveres. E alguns deles aqui, primeiro deles, a santidade. Eu preciso viver em santidade. O fato dele ser rei e o fato dele, de alguma forma, me trazer benefícios porque ele está no trono, ele trará benefícios para aquele que, de fato, ele governa. Ele pode governar o mundo, mas se você não entregar o governo do seu coração para ele, tudo em redor vai dar bom, mas para você vai dar ruim. Por quê? A promessa e o compromisso é para aqueles que estão dentro. Se ele é o rei da sua vida, amém. E se ele não for? É necessário que eu dê legalidade para isso acontecer. E a santificação é fundamental. 2 Coríntios 6, 17, 18. Saiam do meio deles. Separem-se, diz o Senhor. Não toquem em coisas impuras e eu os receberei. Eu lhes serei pai. Vocês serão meus filhos e minhas filhas, diz o Senhor Deus Todo-Poderoso. Vamos lá. Eu não disse que eu sou filho do rei? Qual a condição para me tornar filho? Está aqui no texto. Ah, eu sou filho do rei, eu sou filho de Deus, todo mundo é filho de Deus. Conversa fiada. Mentiram para tu, hein? Tu é criatura de Deus, aí até um cachorro, a tartaruga. Mas filho de Deus, João 1, capítulo 1.
aqueles que o receberem serão chamados filhos de Deus. Para que você seja filho do rei e tenha direito à herança e aos benefícios que o filho do rei tem, você de fato precisa atender essas expectativas. E aqui o texto diz: saiam do meio deles, separa, não toquem coisas impuras, e eu os receberei, e eu lhes serei pai. A consequência de receber a paternidade ou a confirmação da filiação do rei é viver uma vida santa. Segunda coisa, eu preciso amar como ele amou. 1 João capítulo 3, versículo 10. Dessa forma sabemos quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. Quem não pratica a justiça não procede de Deus, e também quem não ama seu irmão. Poxa, pastor, estava tão bom o negócio de Deus no trono, que eu sou filho do rei, vai estar tudo de boa, no meio desse caos o negócio vai acontecer. Vai nada. Vai desde que você vive uma vida santa, e você ama esse irmão. Você que está de briguinha, de contenda, de picuinha, com divisão, com calúnia, nutrindo um sentimento de raiva, de rancor, de ódio pelo seu irmão, você precisa se converter, porque aqui está a diferença entre filho de Deus e filho do diabo. Não tem filho do meio. Ou é filho de um, ou é filho do outro. Se para ser reconhecido filho de Deus é amar seu irmão, se você não está nesse grupo, você está no outro. Por isso, em nome de Jesus, você quer ser filho do rei, ame seu irmão, perdoe seu irmão, ame como ele amou, perdoe como ele perdoou, porque essa é a condição para tornar um filho. Vamos lá, terceiro. Mateus 28, 19 e 20. Vão e façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a obedecer tudo que ordenei a vocês. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Quer usufruir a companhia do Senhor eterna, é necessário propagar o reino de Deus. Qual tem sido a sua parcela de contribuição para que o reino de Deus seja pregado, propagado? Você tem pregado o evangelho? Você tem anunciado as boas novas? Você tem usado as ferramentas que Deus te deu para pregar o evangelho? Ou não? Vem para a igreja, reclama da igreja, consome na igreja e vai-te embora e vive a vida reclamando da igreja. E não fala de Jesus para ninguém. Nós precisamos ser os arautos, os propagadores, os garotos propaganda do reino, os alto-falantes do reino de Deus, porque assim como ele fez comigo, todos precisam saber que ele é bom, que ele é maravilhoso, que ele perdoa pecados e que ele tem uma vida eterna para nós. Propague. Quarto, Mateus 5,16. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Uma outra condição para ser filho do rei, é necessário boas obras, uma vida digna, glorificar a Deus a partir das nossas atitudes. Qual é o nosso comportamento no trabalho, na escola, ou quando os homens não veem, mas Deus está vendo. Nós precisamos adotar um comportamento que glorifique a Deus, então seremos filhos daquele que está no trono de todas as coisas. Deveres, mas tem também direitos. Herdeiros de um reino glorioso. Temos um pai que é amoroso. Temos um pai que é zeloso. Um pai que é cuidadoso. Peraí. Como eu disse, Hélio de Oliveira dos Santos, privilégio de ter sido meu pai. É o meu pai. Quando eu criança, proveu. Hoje, até hoje, meu pai tira do corpo para compartilhar com os filhos. É impressionante. É impressionante. Meu pai, pecador. Homem falho. Imagina o meu Deus Todo-Poderoso. Você é filho dele. Quem é pai vai entender o que eu vou falar aqui, quem é mãe. Seu filho chega em casa arrebentado, sangrando, com a boca sangrando, machucado. O que a mãe vai fazer aqui? Meu filho, quem foi? Quem foi? Quem foi? Quem foi? Quem foi? Quer nem saber quem é. A mãe vira leoa. O pai vira o Hulk. Quem foi? Quem foi? Quem foi? Vou lá, quem foi? Quem foi? Mexe com meu filho, não. Mexe não. Que eu fico brabo. Cara, e mais? Saber que o filho teu está passando fome? Quantas mães aqui deixaram de comer? O filho perguntou assim, mãe, você já comeu? Só tem um bife. Não, mamãe está sem fome, pode comer. Mas não foi. Mãe terrena,
pai terreno, meu Deus, dono do ouro e da prata, dono de todas as coisas, criador dos céus e da terra, ele suprirá todas as suas necessidades segundo as suas riquezas em glória. Ele é cheio de glória. Ele é o pai amoroso, é o pai cuidadoso, é o pai zeloso, é o pai protetor, é o pai que promove, é o pai que corrige, é o pai que exorta, mas é o pai que tem recompensas e heranças para aqueles que são seus filhos. Meu irmão, você está com medo de quê? Você está preocupado com esse caos? Se é para temer alguma coisa, é não ter o Senhor no trono da tua vida. Mas se Ele está no controle, se você entregou sua vida para Ele, se Ele é o seu Senhor, relaxa. Por mais que você não entenda o que está acontecendo, Deus está no controle de todas as coisas. Deus tem um plano perfeito para a tua vida e esse plano vai se cumprir, porque nenhum plano pode se frustrar. Ele não é um Deus qualquer, é o Deus todo-poderoso, a Ele glória para sempre. A Bíblia diz que por causa da cruz, Ele me ama de modo extraordinário e o amor é a fiança que garante que essas promessas se cumprirão. E relaxa aí, que quinto, eu sou filho de Deus, me respeita, porque eu tenho um pai que é o Criador dos céus e da terra, dono do ouro e da prata, e por isso nada me abala, nada me derruba, nada me desanima, porque eu sei em quem eu tenho crido, eu sei as promessas que são para a minha vida, e eu sei da eternidade que está preparada para mim. Por isso o crente marcha triunfante no meio do caos, no meio da adversidade, e foi cantado aqui: 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu seguirei triunfante, porque aquele que está sentado sobre o trono, cheio de glória, poder e majestade, é o meu pai, ele me chama de seu filho, e ele está cuidando de mim. Glória ao Senhor. Então vamos ficar em pé e agradecer por saber que ele está no trono de todas as coisas. Aleluia, glória a Deus, Deus é bom.